Boa noite. Estamos ao vivo em mais uma live de administração do Colégio Pedro II. Estamos aguardando nossos alunos e a nossa professora convidada, professora Fabiane, no do Campus Engenho Novo. Boa noite, pessoal. Boa noite, todos e todas que estão entrando aí. Estamos começando a live, aguardando a professora Fabiane entrar também. Como vão todos, todas? Espero que todos bem, né? Muita saudade da escola. Boa noite, professor César. Boa noite a todos os alunos. Nós temos tido visita dos alunos, ex-alunos, funcionários, né, da escola, como colegas professores. Boa noite, é um prazer estar conosco, com vocês nessa noite. Vamos ver, professora, aguardando a professora Fabiane entrar. Boa noite, Sueli. Vamos lá. Aguardando. Boa noite, professora Maria Isabel. Boa noite, alunos e alunas. Boa noite, professora Fabiane. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Ana. Fabiane, boa noite. Então, começamos mais uma live dos professores de administração. É a primeira vez que a professora Fabiane está participando conosco, né? Para quem não conhece, vamos nos apresentar, né? Eu sou a professora Ana Cristina, leciono no campus Realengo 2, mas já dei aula no campus Tijuca 2 e o campus Engenho Novo 2. Quero mandar um beijo para todos os campos, todos os nossos alunos, alunas e servidores, ex-alunos, pessoal que está acompanhando as nossas lives aí. E Vai quem lá, vem de professor. intruso também, né? Quem vem de intruso é bem-vindo também. Vou começar uma segunda-feira animada, não é? Bom, Tá. gente, como a Ana já me apresentou, eu sou Fabiane, quem, né, não precisa ser muito íntimo para me chamar de Fabi. Agradeço, né, os aqui presentes por compartilhar deste momento. Eu não tenho me feito presente nas lives por uma questão familiar, mas eu dei uma afrouxada aí. E daí as últimas 2 semanas eu tô conseguindo flexibilizar. Mas assim como alguns outros colegas ou nossos pares, tenho assistido, obviamente, os professores e as professoras arrasando aí pelo YouTube também, porque agora a gente virou tudo blogueirinho, né? Isso. Pessoal, eu sempre começo entregando esse meu sotaque, né? Muito característico do Rio Grande do Sul, porque não acho que dá para entender bem assim, né? Mas acho que vocês entendem o que eu falo, né? Porque às vezes o pessoal diz, nossa, que o Rio Grande do Sul é outro país, mas não é. Ele só fica um pouquinho distante do Rio de Janeiro. E eu, antes de entrar para o Pedro II, porque eu acredito que eu sou mais nova aí que muitos de vocês no Pedro II, que eu sou uma nova aquisição aí do Pedro II. Eu lecionava já administração, porque foi uma decisão que eu já tomei no curso de graduação, né? Então, quando eu era lá estudante de graduação em administração, eu já sabia que eu já tinha decidido pela carreira acadêmica, mais por ser CDF do que por querer dar aula, né? Eu queria era trabalhar com pesquisa. Então, isso, a da aula foi uma consequência da opção que eu fiz, e por conta disso, eu acabei gostando. Comecei a lecionar no ensino de graduação e pós, e hoje tive uma experiência com o ensino médio, pelo qual eu me apaixonei, e então cá estou. Só para vocês, né, tem toda essa trajetória aí de administração. E para azar o sorte de vocês, eu sou apaixonada por burocracia. Eu acho o máximo, né, Ana? Quando eu falei assim, quem quer falar comigo sobre burocracia? Aí a professora Fabiane falou, eu.
né? Então acho que ela é apaixonada mesmo. Ela é do Por Campus Engenho Novo, né, professor? isso. Desculpa, acabei não dizendo, né? Então, eu não sei se eu já posso adentrar no nosso assunto, se tu quer dar alguma Ah, palavra, Ana. bem lembrado. Eu queria, primeiramente, prestar condolências à família e aos amigos do aluno Jorge Guerreiro, né, falecido, do campus Engenho Novo. Ele é aluno do colégio desde criança. Ele era aluno do Engenho Novo 1, depois foi para o Engenho Novo 2. Ele estagiou na PROEM em 2019, né, foi estagiário da Pró-Reitoria de Ensino, e ele faleceu. Foi um aluno amigo, companheiro, que era portador de necessidades especiais e ele ajudava muito os seus colegas, né? Tanto na história de vida como ajudando mesmo nas disciplinas. Então, é uma homenagem que os professores de administração prestam ao aluno Jorge Guerreiro, tá? Então, É, acho que eu a não gente conheci o Jorge, mas do pouco que eu vi, assim, do grupo de professores, inclusive do grupo de Engenho Novo, ele realmente era uma pessoa muito querida, né, pelo pessoal de lá. Aí os colegas também comentaram que recentemente a gente fez uma oficina justamente pensando numa solução para portadores de deficiência. Ele foi indicado, ele participou, né? Então, porque ele não era esperado, né? Foi uma parada cardíaca, do que eu entendi hoje pela manhã. Mas que bom, né, que o Jorge então foi uma pessoa que ajudou, que construiu muita coisa e que deixou um legado. Tanto é que ele não passou despercebido hoje aqui também. isso aí. Vamos começar? Vamos começar. Então, só para eu fazer o gancho ali, pessoal, eu dizendo assim que eu era CDF e tal, e que eu gosto de burocracia, então eu vou tentar, porque senão eu sou capaz de ficar falando horas aqui, nem deixar a Ana falar, tá? Vou controlar. Vou me controlar, já deixei assim vários relógios aqui, tem 3 relógios na minha frente para não falar muito. E eu espero que esse entusiasmo aí contamine todo mundo. Pessoal, então assim, o que que acontece? Eu como CDF, eu gosto de história com H e de histórias com H minúsculo. Então eu e a Ana, quando a gente combinou essa live, a gente disse, então a gente vai mesclar isso aí. Tá? E eu acho que quando a gente tenta voltar um pouquinho para entender o pensamento de um autor, eu acho que fica mais fácil da gente compreender o que ele quis transmitir e qual a verdadeira contribuição desse autor. Tá? Então, o Weber, ele ele viveu num contexto de unificação da Alemanha, tá? E vocês já vão entender o porquê que eu tô falando isso, né? Então, o que que ele viu? Ele viu a transição de um tipo de sociedade para outra, né? Porque ele viveu entre o 1850 e 1920. E outra coisa que ele vivenciou foi essa emergência da industrialização, principalmente, né, nesse início, que foi a indústria de massa, né, que vocês devem estar lembrados aí do Taylorismo, né, da escola da administração científica, a escola clássica, né, os tempos modernos, que é também a referência, né, quando a gente dá aula sobre isso, né. Então, o Weber, ao perceber, então, ele lá no meio da Alemanha, que até então não era Alemanha, mas ele chega assim, então como que povos dispersos, de repente, se unificam num estado, que é uma criação artificial, né? A gente tem um território, a gente tem elementos materiais, mas é uma criação artificial, e de repente a gente consegue se organizar desta forma. E ele se fez justamente esta pergunta, então como que a sociedade se organiza. E mais do que isso, como que as pessoas obedecem a esta organização, né? Porque ele pensa, então a gente sai de povos, né, dispersos, cada um com seus costumes, com suas regras, e daqui a pouco a gente se unifica num todo, né? E qual que é e é aí que tá, eu acho que a grande sacada dele, que ele faz? Ele abstrai esses diferentes tipos de organização. Né? O que é abstrair? É a gente observar a realidade e decompô-la
né, quais os elementos, né, que formam essa realidade e caracterizar cada um deles. Né? Então é como se a gente tirasse uma foto e descrevesse toda essa foto. Só que muito importante, pessoal, quando a gente tira a foto, a gente pega um momento estático, não é? E daí a realidade continua. A mesma coisa com a análise do Weber. Então ele tira ele faz essa foto da sociedade e ele vê assim, por que que as pessoas obedecem? E ele vai, né? Só que o que que acontece na burocracia? Que às vezes a gente não sabe. Quando o Weber pensou, ele disse assim, isto é um tipo ideal. Né? Como ele abstraiu, ele tirou essa foto de isso não é possível como está descrito na realidade. Então, por isso que a gente fala de disfunções burocráticas, que nada mais é do que a burocracia na vida real. Não é? Porque eu digo, o papel tudo aceita. A teoria é sempre linda, maravilhosa. Só que ela nunca tem a capacidade de contemplar todas as dimensões da realidade. Então é isso que o Weber fez. Né? Então ele disse assim, bom, a sociedade ela vai se organizando ao longo da história por diferentes formas. Mas o que que dá esta coesão? É o que ele chama de autoridade, que é então a gente legitimar o que o Weber também falou, que era um sistema de dominação, né? Que é fazer com que as pessoas obedeçam, elas reconheçam que aquilo é legítimo e elas seguem aquilo. Né? A gente se organiza desta forma. Então o Weber disse assim, ó, nós temos sociedades que se organizam da forma tradicional, ou seja, sempre foi assim, continua sendo assim, eram assim as monarquias, que elas passavam, né, de geração a geração. Né? Ou então, quando fugia disso, né, as sociedades carismáticas. Né? Quando a gente vê assim, por exemplo, o Antônio Conselheiro, que é um exemplo clássico, né? A gente então sai daquele estado né, no Brasil, que é uma revolta, todo mundo se junta porque acredita que o Antônio Conselheiro realmente ele é um messias na Terra, ele tem características admiráveis, as pessoas querem estar com ele, ele serve de inspiração. Né? E hoje a gente tem vários outros exemplos que eu não quero polemizar. Então, e quando a gente fala em emergência de um Estado, né? Como eu estava dizendo, então o Weber presencia esse momento de unificação do Estado, e quando a gente vê a industrialização também, que busca a eficiência como fim, o Weber ele chega e vê assim, olha, existe uma outra forma que as pessoas têm se organizado, que ele vai chamar de dominação racional legal, que é legitimada pelo quê? Pelo conhecimento, pelas regras que são formalizadas. Então, a pessoa que faz a regra, a gente acredita que a regra é elaborada por uma pessoa capaz, né, de ter a capacidade de fazer uma regra geral que seja aplicado, se não a todos, à maioria, e que vai servir para todos, que vai ser bom para todos. Então, o que eu quero deixar claro é que o Weber não sentou numa cadeira e pensou assim, agora eu quero saber como é que eu vou ralar com a vida de todo mundo, porque eu vou inventar um excesso de papelada, um monte de processos, manuais. É isso que Não, todo mundo pensa, né, quando a gente fala de burocracia. muito pelo contrário, a burocracia ela é um mal necessário e agora, para ficar mais leve, né, a gente vai entrar no histórias com H minúsculo, Isso. tá? E daí eu e a Ana a gente vai contar a história que pode ser, né, que vocês podem ter alguma coisa em comum também, né? Porque as histórias têm isso, a gente se identifica, né? E esse é o nosso objetivo. Então, a gente pensou na história da Maria. A Maria, ela nasceu numa família né, de matriarcas. A mãe dela tinha que trabalhar, né, para sustentar a família. Então, o pai dela, infelizmente, faleceu quando ela era pequena. Ela acabou sendo criada pela avó, né? E essa avó também cuidou né, dos seus primos. E por que que a Maria obedecia à avó? Né? E por que que né? Porque a gente criou tradicionalmente uma estrutura familiar de que a gente deve respeito aos mais velhos. E consequentemente, mas não é uma obrigação, que os mais velhos devem cuidar dos mais novos. Então, os primos mais velhos da Maria também cuidavam dela.
né? Isso, e a gente faz isso instintivamente. A gente não simplesmente, não, eu vou obedecer minha avó. Não, isso aí já tá tão enraizado, é tão tradicional que a gente já faz sem nem pensar, né? Só que, obviamente, a Maria, ela foi crescendo, ela foi pro colégio, ela foi conhecendo outras pessoas, ela foi frequentando outras organizações. Aí no colégio, eu adoro, assim, né? Porque quem nunca teve um professor que inspirava, um professor que a gente admirava, um professor que às vezes disse uma frase para nós e mudou uma percepção de mundo ou fez com que a gente desejasse, né? Que ampliou os horizontes, enfim. Não puxando para o nosso lado, mas é porque realmente, assim, eu acho. Pode ser um professor de educação física da academia, não precisa ser da escola, ou às vezes um professor, um colega de trabalho que a gente chama de professor, porque ele tem muita experiência de vida. É nesse sentido. Mas assim, a Maria, ela adorava a professora de história, né? Ela achava a professora super descolada, ela ela se inspirava na professora e a professora uma vez ela chegou, ela deu aquela aula de produção racional, né? De Taylor e Fayol já lá, né? E foi aí que ela começou a se interessar por administração. Aí quando chegou o momento dela ir para o ensino médio, ela decidiu fazer um ensino médio técnico, que nem alguns aqui, e foi para a administração. Né? Com isso, ela aprendeu o que era burocracia, teoricamente. Mas a Maria, como alguns de vocês aqui também, começou a estagiar. E daí a burocracia começou a fazer mais sentido para ela. E a Ana agora entra contando mais detalhes da Maria e eu vou aí interrompendo, tentando aí, né, equilibrar, dizendo o que a Maria aí descobriu da burocracia ao longo na sua vida prática. Isso. Para quem está entrando agora, nós estamos contando uma história fictícia da Maria, mas é uma história, assim como a Fabiane falou, as pessoas podem se identificar com ela. E ao longo dessa história, a gente vai falando sobre burocracia. Foi a forma que a gente trouxe para ficar mais fácil para os nossos alunos e para os nossos convidados também entenderem um pouco da burocracia. Então, dando continuidade nessa história, a Maria foi trabalhar como estagiária. Vocês imaginem uma empresa, uma loja de departamentos, de coisas de casa, vendia tanto decoração como material de construção, tá? Essa loja, ela tinha uma loja física e vendia também online, de forma, né, virtual. Então, a Maria, ela foi estagiar no setor de estoques. Ela conferia o que tinha de estoque físico nas prateleiras lá dentro, né? E o que estava nos sistemas da empresa virtual, tanto para vender como para retirada na loja física. Então ela foi estagiar lá e ela achou tudo muito legal, porque ela estava estudando técnica em administração, então ela falou: bom, aqui eu vou conseguir observar tudo que eu estou aprendendo, né? Eu não gostaria de estagiar dessa forma, né? Para poder colocar em prática os conhecimentos. Então vamos lá. A Maria chegou e ela não sabia bem o que fazer. Não sei se alguns de vocês já passaram por isso. Ela não sabia o que fazer. Ela ficava parada, olhando todos os funcionários passarem de um lado para o outro e ninguém vinha ajudar a pobre Maria a entender o seu trabalho. Ninguém tinha tempo para ajudá-la. Tá? Então ela ficava parada, não sabia o que fazer, ela tentava perguntar um, perguntar outro, e todo mundo para lá e para cá, ninguém tinha tempo de ajudar ela, até que veio uma colega de trabalho, eu acho que ficou com pena, né, de percebendo a situação da menina, entregou a ela como se fosse um manual, tá? Um caderninho que tinha ali descrito tudo o que ela deveria fazer, tá? Todas as tarefas, como ela deveria desempenhar essas tarefas, era tudo tão detalhado que tinha até tempo, qual o desempenho esperado daquelas tarefas para a função dela. O que isso tem a ver com a burocracia, Fabiane? Pois é, né? Porque eu penso assim, sabe, Ana?
O pessoal, quando a gente fala de burocracia, arrepia os cabelos, né? Mas quando a gente fala de RH, todo mundo acha o RH tão legal, não é? E as pessoas não se dão conta que o RH é uma área extremamente burocratizada. Porque lembra que eu falei ali no início que o que legitima é a regra? Quando a gente vai estudar os subsistemas de RH, por exemplo, né, a gente tem os subsistemas e a gente tem os processos daqueles subsistemas. Um desses processos é o que? É o desenho de cargos. Cada cargo tem as suas atribuições e tem que fazer determinadas tarefas. Então, por isso que eu digo, a burocracia é o mal necessário, porque sem ela não existiria organização, né? Então, quando a gente fala, né, da regra, do cargo, do desenho do cargo, das atribuições, das tarefas, né, é porque a gente não vai sair contratando que nem um louco. A gente já sabe para que é. Então, isso é a previsibilidade que a burocracia ela nos proporciona, né? Então as pessoas, o que acontece? Elas entram e saem das organizações e os cargos e as tarefas, elas continuam ter de ser desempenhadas. Então é por isso que existe, né, as regras a serem observadas e as tarefas a serem cumpridas, né? O problema é quando o cargo possui pouca liberdade de atuação e quando há um excesso de regra. E eu me identifico com a Maria, porque eu também, toda vez que eu entrava num lugar, eu era cheia de ideias, né, ansiosa para aprender e tal, e aquela prostração, assim, às vezes, de alguns colegas. Pois Mas é, vai. Fabiana, foi exatamente isso que aconteceu com ela. Ela queria aprender, ela queria se desenvolver e o chefe dela percebeu que ela queria algo mais, né? Então ela aprendeu com todas aquelas regras ali, ela leu o manual, ela aprendeu tudo, só que ela queria mais. Ela percebeu que poderia mais, então ela almejava ser efetivada naquela empresa, ela almejava o desenvolvimento, ela almejava conhecer, dar ideias, igual a professora Fabiane falou, mas o chefe dela embarreirou. Disse que cada cargo tinha sua função, que ela não deveria se relacionar com pessoas de outro setor, a não ser que fosse da forma formal, né? Comunicação formal, por escrito. Ela não podia chegar, ficar de conversa, aquela conversa boa de trabalho, não é aquela conversa que deixa seu trabalho para trás, mas aquela conversa que da onde surgem ideias, né? Da onde surge desenvolvimento. E ela percebeu que não poderia. E aí, professora Fabiane? Pois é, né, pessoal? Eu penso assim, quem nunca se safou ou acabou se dando mal por ter uma comunicação formalizada, né? Pensa assim, esses tempos aconteceu comigo, de eu fazer uma compra, esquecer um produto, ficou no caixa, e eu tá com a nota fiscal. Aí eu peguei e liguei para a loja, e daí eles chegaram, sim, ficou um produto com essas características aqui, mas você venha com a nota fiscal para a gente bater se é isso ou se não é isso, né? Ou também quem nunca de repente pensou, chegou, comprou um negócio errado e não tinha o raio da nota fiscal também para trocar. Né? Então, o que acontece? Isso a gente, em pequenos exemplos. Imagina numa organização. E à medida que essa organização vai aumentando, porque não pode ficar um disse-me-disse, que nem se eu chegasse no caixa e só dissesse assim, não, mas eu comprei, foi aquela mulher que me atendeu, inclusive. Mas que comprovação eu tenho disso? Então, a empresa, qualquer organização, ela precisa criar uma memória. E essa memória, ela só começa a existir quando a gente começa a botar as coisas no papel. Porque, diferente da sociedade tradicional, a gente não seguia mais pela oralidade, a gente não passa as coisas simplesmente de boca. E mesmo numa empresa, quando a gente passa de boca, normalmente aquele processo ele está formalizado, né? E agora imagina se fosse assim, se o chefe dela dissesse, tá, então eu gostei da tua ideia, tu vai lá e fala com o gerente. Aí o gerente também disse, nossa, uma super ideia, eu acho que vai revolucionar. Aí ele vai, passa para o seu diretor, que também acha maravilhosa a ideia, implementa. E quem é que fica com os louros? O gerente que levou.
E aí vai adiantar a Maria chegar e dizer assim, não, mas a ideia foi minha. E aí vai ficar aquela coisa assim, nossa, uma mera estagiária vai debater com um gerente? Né? Então, a comunicação formal, ela existe para que exista esta memória, mas também para que as pessoas possam se salvaguardar, né? Ter alguma garantia. O problema é quando há um excesso, né? O problema da burocracia é sempre o excesso, não é, Ana? Isso aí. É porque a gente sempre fala muito mal, né? Mas deve existir o equilíbrio, né? Ela não trouxe desordem, ao contrário, ela trouxe ordem. Mas o excesso, assim como a professora Fabiane falou, o excesso é o problema. Então, e nessa questão das relações, a Maria se deparou também com uma situação que até que ela achou interessante aquilo ali. Assim como a comunicação deveria existir a hierarquia, né? Existiam as relações também de poder. Quem já trabalhou em algum lugar que você não conseguia entender quem que mandava em você, né? Se era um chefe, se era o outro. E o pior é quando os dois não conversam e você não sabe o que fazer. Se você acata a ordem de um, quando a ordem é completamente diferente do outro, você não entende a quem você está obedecendo. Isso a burocracia também tinha de bom, né? Tem de bom, né, professora Fabiane? A relação, né, de poder é hierarquizada. Então, nisso aí, a Maria acho que levou vantagem, né, na empresa dela, na empresa Isso, que ela trabalhava. porque ela percebeu o quê? Que existia uma hierarquia. Então, quando eu falei lá em cima do RH, o RH ele também procura, quando a gente não contrata ela louca, a gente sempre tem um cargo desenhado. Então, a gente sabe o que essa pessoa vai fazer, a quem ela vai estar subordinada e a quem, de repente, está sob a sua supervisão também. Né? E uma outra coisa da burocracia que eu acho que é importante a gente falar é essa divisão do trabalho, que vai ter como consequência essa divisão de tarefas. Né? Porque o que, que acontece? Quando a gente fala em divisão do trabalho, a gente não tem que pensar em especialização de tarefas. Divisão do trabalho tem aqueles que pensam o trabalho e tem aqueles que executam. Por isso que a gente sempre diz assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Então, quando a gente faz pensa só, se a gente está baseado na regra e a gente faz uma regra muito que dá pouca margem de autoridade, né, pouca margem de manobra para as pessoas, elas vão ficar muito limitadas. Né? Então, quando a gente pensa, e por isso que a Ana diz, não, a gente pode ter a regra, mas a regra, ela pode permitir uma flexibilização também, a gente não precisa pensar em todos os casos, né? A gente pode fazer de uma forma que se ocorrer algum imprevisto, a pessoa tenha uma margem de manobra para que ela consiga resolver problemas, porque senão, o que é lá o princípio maior da burocracia, que é a eficiência, ele vai se perder, justamente por causa tá, de novo, né, do excesso. Então, a gente pensa que na organização ela é como um jogo, né? Porque a gente tem, né, no jogo a gente não tem fases e o nível de dificuldade vai aumentando quando a gente joga. Então, o que que acontece na burocracia? A gente parte do princípio que a pessoa para a gente falar de meritocracia, tá, pessoal? Que fique bem claro. Então a gente começa que nem a Maria, tem muita gente, né? Quem não conhece? Começou como estagiário, daí foi efetivado para assistente, depois passou, né? Foi galgando aí posições dentro da hierarquia. É porque a gente pensa, bom, tem aquele também manda quem melhor faz, porque a gente entende assim, olha, a pessoa já fez tanto na vida, então ela só vai aumentando a complexidade da tarefa dela. Só que nem sempre é assim. Porque pensa no jogo também. Às vezes a gente chega numa fase que a gente empaca, não é? E a gente não consegue ir para frente. A mesma coisa acontece nas empresas também. Às vezes a gente acha assim, nossa, aquele cara é um vendedor excepcional, ele sempre assim supera as metas de venda, o cara tem o feeling. Então, quando abre uma vaga para coordenador de equipe de vendas, ele é o primeiro assim a ser cogitado.
Só que faltam outras habilidades que ele não desenvolveu. A gente pensa assim, por anterioridade, ele, né, olha, ele desempenhava muito bem essa tarefa como executor, mas a complexidade agora é outra, porque é de coordenação. Então, daqui a pouco ele tem habilidades para negociar margens, para conseguir convencer a comprar, né, a vender determinadas coisas, mas daqui a pouco ele não tem o feeling, né, para conseguir resolver conflitos entre colegas, né, ou não tem também a habilidade de saber assim negociar a margem para dar, né, de venda, assim, negociar com, né, né, os superiores, até quanto que ele pode dar. Daqui a pouco ele não tem este jogo de cintura. Então, por isso que às vezes também a meritocracia, que a gente pensa, não, por uma lógica, ela é ideal, mas nem sempre. Tanto é que isso acontece, né, Ana? De vez em quando a pessoa, ela assume uma posição de poder, né, uma posição dentro da hierarquia, mas ela não é vista, ela não é legitimada como chefe. A gente às vezes escuta mais um colega de trabalho do que o próprio chefe. Então existem estas disfunções, porque, como eu falei, a burocracia ele é pensada. Então a gente chega assim, ó, eu tenho que obedecer àquele cargo. Mas se eu não legitimo, se eu acho que aquela pessoa ela não tem capacidade para aquilo, ou às vezes assim a pessoa não tem o carisma, ela pode ser super competente, mas ela não tem carisma, né? Porque como eu disse, na realidade tudo isso, né, os diferentes tipos de dominação, que o nome é muito forte, mas eles se misturam na realidade. Então não Isso. basta às vezes só ter o conhecimento técnico, às vezes a pessoa tem que ter o carisma, não é? E isso aí, falando de meritocracia, sabe o que aconteceu com a Maria? Ela não queria se desenvolver? Então, Sim. ela terminou o ensino técnico dela, né? Durante o ensino técnico, ela foi engrossando um pouco o currículo, né? Fazendo uns cursinhos, procurando aqueles ou mais baratinhos ou gratuitos, foi colocando no currículo dela, foi aprendendo a usar o Excel, o Word, foi aproveitando, mesmo sem conseguir pegar um pouquinho de um cargo, do outro, e desenvolver aquilo ali, ela foi dando o jeito dela. Então, ela conseguiu melhorar o currículo, ela terminou o ensino médio e ela no trabalho se desenvolvia muito bem. Bom, abriu uma vaga para o setor de expedição, na mesma empresa que Maria trabalhava. Aí ela pensou assim: bom, já era para mim, eu quase não converso com ninguém. Eu estou, claro, estou me comunicando, mas não faço aquela propaganda minha, né? Aquela lábia, não tenho aquela lábia. Eu faço é trabalhar, mas mesmo assim ela se candidatou. Colocou o currículo dela, passou pela entrevista, pelo teste de aptidão para aquela vaga, de acordo com as atribuições daquele cargo, né? Ela achou que algum colega ia conseguir por indicação, mas mesmo assim ela foi. E para surpresa da Maria, ela conseguiu a vaga, tá? Por mérito dela, mas tiveram testes, né? Aconteceram testes de habilidade. E aí, professora Fabiane, tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando, não tem? Pois tem justamente, né? Porque o que houve, né? Ela foi se especializando, né, ao longo da carreira. Então ela foi ganhando mais conhecimentos e com isso ela conseguiu, né, se desenvolver a ponto de conseguir subir na hierarquia, né? Porque que a gente vai pensando que à medida que a gente vai subindo na hierarquia de uma empresa, as responsabilidades e as competências, os conhecimentos, tudo vai se tornando, né, apesar da hierarquia subir assim, né, a complexidade, as responsabilidades, as competências, o conhecimento fazem o inverso. Né? Então Exatamente. é esse caminho que a Maria acabou fazendo. Né? E E tem também obedecendo, né, tudo o que já estava previsto, né? Porque ela atendeu todos os critérios necessários, né, para conseguir a vaga. isso aí. Outra coisa interessante de lembrar também foi que um dia ela conheceu o dono da empresa. Ela achava que o administrador máximo da empresa era o dono, mas não era. Isso também é uma outra característica da burocracia, não é, Fabiane? A separação entre a propriedade e
o técnico da E a empresa, né? gestão, isso é uma decorrência, né, na verdade, porque é o que a gente chama de profissionalização da gestão, né, justamente porque o particular não se misture com o que é do negócio. Tanto é que quando a gente vai estudar a causa de falência, né, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem um alto índice de novos empreendimentos, mas se eu não me... agora eu não sei quanto é que está a taxa deste último ano. Mas era em torno de 70% fecham as portas nos primeiros 5 anos. E uma das causas principais é justamente fazer essa mistura do que é propriedade da empresa e propriedade particular. E principalmente misturar as finanças. Né? Quando a gente ensina empreendedorismo, a gente fala, olha, a gente tem que dividir o que entra na empresa, que é para investir na empresa, o que tu vai tirar para ti, como se fosse, né, o teu prolabore, para que não haja, né, este problema. O problema acontece aliás, não existe problema nenhum nessa separação, porque se a pessoa não se sente apto, né, para gerir, mas ela conseguiu construir um patrimônio, mas daqui a pouco esse patrimônio chegou de tal dimensão que ela já não consegue dar conta, sim, ela tem que chamar alguém que, né, se estudou para isso. A live da semana passada, o Rafael falou isso, né? Ele teve que se separar do técnico para conseguir posicionar a empresa dele de forma mais estratégica. Então, assim, não tem problema dele ser o dono, mas se ele ficasse, né, daqui a pouco misturando demais, não, eu tenho que fazer isso também, eu acho que daqui a pouco ele não chegaria onde ele está hoje. Isso aí. Então, e o que aconteceu com Maria depois? Não Ela sei. foi para a faculdade, ela escolheu fazer uma graduação de administração. E ela, na aula de teoria das organizações, ela se lembrou das aulas de fundamentos da administração que ela teve no ensino técnico, que falava justamente das características presentes na organização, na teoria segunda teoria da burocracia. E ela percebeu que várias coisas naquela empresa que ela trabalhava aconteciam exatamente daquela forma. Exatamente. Só que assim, ela percebia que, assim como nós falamos até agora, tinha muitas coisas boas, tinha muitas coisas interessantes que acarretavam no bom funcionamento da organização, mas que era necessário flexibilizar. Sabe um exemplo, Fabi? Hum. Uma vez a empresa colocou uns tapetes para vender, né, na loja física. Tá? E ela passeando na hora do almoço, lembrando que ela trabalhava na expedição, vendo o funcionamento da empresa, né, os clientes andando por dentro da loja. Estava um cartaz assim: tapetes em promoção exclusivos para compra online, tá? Pelo clique e retire, que tá muito na moda agora, né, gente? Em tempos de pandemia. Então, exclusivos para venda online. Mas ela gostou, a cliente gostou tanto do tapete, Maria só observava. A cliente gostou tanto do tapete, tanto. Só que o atendente falava assim: senhora, não é possível comprar aqui. Não é possível comprar agora. A senhora tem que ir para casa, fazer a sua compra pela internet e aí sim vir aqui na expedição e retirar. Aí ela pensou: poxa, por que não? Por que essa mulher não pode comprar aqui agora? Afinal, esses produtos, esses tapetes, a loja está querendo se livrar da coleção passada para sair do estoque, para virem novos tapetes de nova coleção. Por que ela não pode comprar aqui? Ou então, se é tão cheio de regras assim, por que ela não pode comprar do celular dela, mostrar assim o cupom? Porque a mulher ainda tinha que imprimir, né? E entregar na expedição aquele papel, o comprovante de compra. Então, Fabiane, o que isso tem a ver com burocracia? O que isso tem a ver com a vida real, né? Porque eu digo, hoje mesmo, a minha mãe ela tá com um problema, infelizmente ela não tem que ir ao médico por rotina, mas porque ela tá com um problema de saúde. E quando ela fez a consulta de emergência, o médico deu um exame, o nome de um exame para ela. Aí ela foi tentar marcar para o laboratório. O laboratório diz assim: nós não temos, não consta este nome de exame. Mas a gente sabe qual é que é o exame que tem que fazer, mas não é esse nome.
Mas o nome que tá, então o nome que está na requisição não vale. Então o que que ela faz? Ela, né? Então a Para, buro... para tudo. Exatamente. Quem nunca passou, às vezes assim, caso de ligar para serviço de atendimento ao cliente, ou às vezes que a gente fala tanto da burocracia, sempre vem o serviço público, a gente vai, entra vai numa porta, vai no outro. Quando a gente liga, às vezes, quer resolver um problema de alguma compra que deu errado. Vamos supor que então essa senhora lá comprou o tapete, acabou, sei lá, pegou o tapete errado, entregaram o tapete errado para ela, ela liga. Assim, ah, sim, a senhora atendeu, sim, ligou para o atendimento ao cliente, mas a sua compra foi feita pela internet, então eu vou lhe passar para o setor de compras online. Aí ela liga, ah, sim, mas aqui a gente trata dos eletrodomésticos, de compras online. Tem que ir para o setor, né, de decoração. E assim a pessoa vai indo. Por quê? Porque às vezes se fecha tanto, as pessoas acabam se apegando tanto aos procedimentos que elas, aqui no sul a gente fala assim, cavalo de cancha reta, né? O cavalo ele anda assim para não se assustar com mais nada, ele só enxerga o que está na frente dele. Então cai de novo naquela questão da pessoa não ter margem de manobra para conseguir resolver um problema. Então, tu acaba criando outro. Ao se fixar tanto na regra, isso acaba sendo um problema. É isso que o pessoal conhece como burocracia, mas na verdade é uma disfunção, né, Fabiane? É um mau funcionamento. É quando a regra é tão importante que ela acaba se sobrepondo à atividade da empresa, que naquele caso seria vender aquele tapete, não é isso? Sim, né? Porque uma das finalidades da empresa é o quê? É ser um negócio lucrativo. Ela tem que se manter, por mais que ela tenha um propósito, enfim, que fosse, sei lá, um tapete ecológico, né? Ela também tem que se viabilizar economicamente. Então, não pode ficar. Tu tem que. Quando a gente estuda também administração e fundamentos, a gente fala em missão da empresa, missão, valores, e às vezes as regras acabam conflitando com isso. Porque se tu tá lá a tua missão é prover um serviço de qualidade, mas que qualidade é essa? Se tu não tá, né, tentando atender uma necessidade específica de um cliente que poderia ter sido resolvida facilmente, não é? Exatamente. Então, teve um outro autor, o nome dele era Merton, né? Sobrenome Merton. Ele criticou muito Max Weber, mas ele propunha que a burocracia fosse utilizada, os princípios, né, da burocracia, da teoria da burocracia, fossem utilizados de uma outra forma, flexibilizando. Porque, olha só, o funcionário da empresa, ele está à mercê do mundo, né? Por exemplo, o setor de transportes, ele depende disso para chegar na empresa, né? Todos nós temos família. A gente, às vezes, se depara com um filho doente e a gente acaba chegando atrasado. Então, assim, uma coisa que Weber não previu é que aquelas regras ali, quando colocadas em prática, ela teria o fator humano, o elemento humano, né? Então, aquela visão da empresa como uma caixa fechada, né? Sem comunicação com o meio ambiente, sem comunicação com o contexto dela. Aquilo ali não daria certo se não fosse flexibilizado. Pensar. É claro, gente, que flexibilidade demais acaba acarretando uma bagunça, né? Imagina lidar com um monte de clientes, mas de alguma forma aquilo ali deveria ser flexibilizado, deveria prever a necessidade do cliente, a necessidade do contexto, não é isso, Fabi? Isso, porque assim, o que acaba gerando, né? O conflito com o público. Porque assim, ao tu ficar tão cego pela busca da eficiência, porque quando a gente busca eficiência de uma maneira muito fria, né? A gente faz um cálculo utilitário entre meios e fins. Então a gente vê assim, né, quando a gente fala, melhor relação custo-benefício, mas a gente pensa friamente. Né? A gente não pensa em contingências, ou seja, em coisas que podem sair do nosso controle. Né? Então, realmente, ao se focar muito para dentro da empresa e esquecer que ela está
né, num ambiente onde existem outras regras, onde entram e saem diversas pessoas, tanto para seja para adquirir um produto ou serviço, ou mesmo para trabalhar dentro dessa empresa. E o que que acontece também? A norma, assim, a cultura, as relações, elas mudam mais rápido do que as normas, né? Porque quem aqui, por mais que a gente saiba da burocracia, por mais que a gente siga regras, quem daqui já pegou e sentou para mudar uma regra? Vamos pensar, não, isso aqui está antiquado, agora a gente vai fazer porque a gente vai mudar o processo a partir de agora. Porque senão as pessoas se baseiam no que está. Então a gente diz, né, existe uma que a gente fala de anacronismo, né? Não está no tempo certo. Às vezes, né, a lei, que também é uma regra, a norma, o procedimento, o manual, ele não está no tempo certo, porque ele foi feito um tempo antes. E a gente, ainda mais na sociedade que a gente, né, que a gente fala, uma sociedade de informação e comunicação, que a gente tem uma enxurrada de informação, enfim, as coisas vão mudando com muita rapidez, né? E a gente tem que buscar formas de se adaptar a isso, né? Para que não aconteça de quando surgir uma situação que foge do que é planejado, as pessoas não se sentirem inaptas a fazer, elas não terem sequer reação, porque elas não sabem. Simplesmente elas não sabem o que fazer. Ou quando sabem, elas não estão autorizadas a fazer. O que é pior ainda. É aquela sensação do tipo, eu poderia fazer, mas eu não vou fazer porque eu posso ser penalizada por isso. Né? Porque assim como existe o mérito, né, também existe a punição. Né? É aquela coisa, assim, quem obedece a regra, beleza, ganha estrelinha, ganha coraçãozinho, né? Agora, quem não obedece, ganha uma advertência, numa empresa, no pior dos casos, pode ganhar uma demissão, né? Ou deixar de ganhar uma promoção, enfim, mas alguma punição pode vir por aí. Isso, porque a teoria da burocracia ela tentava justamente prever, né, o funcionamento exato, é a tentativa de prever aquele funcionamento exato. Mas quem consegue prever a vida? Quem consegue prever o que virá amanhã? Quem conseguia A prever? minha bola de cristal quebrou, eu não tenho como te dar essa resposta para dizer o que é que vai acontecer amanhã. Pois é, a pandemia foi um exemplo disso, né? Então, as empresas que estavam completamente formatadas, que não tinham uma margem para flexibilidade, ficaram em pior situação, né? Justamente, né? A pandemia é algo assim, eu acho, eu vou ser bem honesta, eu só escutei dois casos de, de instituições que poderiam estar preparadas. Uma foi o Campeonato Inglês de Futebol, que tinha um seguro que previa o caso de cancelamento, para eles não perderem dinheiro, então eles ganharam uma bolada de dinheiro. E outra do governo dos Estados Unidos. Porque, assim, se existe uma teoria da conspiração, né, ela sempre nasce nos Estados Unidos. Então, que eu saiba, quando o Obama, ele foi, então, passar, né, o governo para o Trump, existia um protocolo prevendo uma pandemia, porque, na realidade, né, às vezes a gente não quer acreditar também, ou a chance é tão mínima, porque, assim, se a gente quer previsibilidade, e a gente faz pro geral e para a maioria, a gente não vai contar com aquela chance ínfima de dar errado, não é? E é normalmente aí que mora, inclusive, o quesito inovação, né? Porque a gente pensa, quando a gente sai do normal que a gente, né? Tanto é que a gente hoje em dia fala o novo normal, uma nova sociedade, sabe-se lá para onde é que ela vai, mas a gente sabe. E o que é bom ou ruim, a burocracia vai continuar, né? Porque a gente vai continuar, né, com normas e leis regendo o nosso comportamento dentro e fora das instituições, né? Porque eu digo, ela está tão presente que qualquer coisa que a gente faça, por exemplo, quem está estudando vai sair, às vezes precisa do quê? Precisa do histórico escolar, porque precisa comprovar, né, Exato. que estava A gente estudando. precisa, né? Não é? E às vezes, agora, né, o pessoal não está nem conseguindo pegar, né? Porque que processo que eu faço? Aí, às vezes, as instituições, elas são tão arcaicas, mesmo agora, em 2020,
que elas não conseguiram entrar na era digital, né? Muitas estão se obrigando, estão conseguindo se adaptar, muito por causa do gestor, né? Porque tem essa, digamos assim, essa mandinga aí, né? Que a gente fala, né? Uma das características aí do gestor brasileiro é o jeitinho da gente conseguir se adaptar, Essa é a hora do mas o jeitinho. então, às vezes, o jeitinho pode ser ruim, mas o jeitinho também pode ser ótimo numa hora dessas, pra gente, nossa, a gente poder improvisar. Isso é ótimo. E daí, isso, inclusive, pode ser tema para uma próxima live sobre empreendedorismo, porque daí surgem, né, muitas alternativas de empresas ou dentro de empresas, de produtos, né? Quando a gente foge um pouco disso. Então, às vezes, a gente fala assim, a regra, ela existe, ela é feita para que ela seja observada, mas a partir do momento que ela já não se conecta com a realidade, ela já não responde àquela realidade, ela tem que ser quebrada. A norma, ela não pode ser um fim em si mesma. Tem uma anedota, eu acho que vocês até já conhecem, que é tipo, os caras estão num cartel, e daí tem um soldado, sei lá, um cabo, não entendo nada de hierarquia do exército, tá? Mas o mais baixo, assim, da hierarquia, que tem que ficar sentado num banquinho do lado do muro. E o tempo passa e troca o soldado, né? E daqui a pouco um chega ali e pensa assim, tá, mas por que que tem que ficar sentado aqui, sem fazer nada? Aí ele vai descobrir que há tempos atrás pintaram o muro e pediram para um soldado ficar ali simplesmente para não deixar ninguém tocar, ninguém encostar, ninguém jogar nada, porque era tinta fresca. E o cara ficou ali, sabe? Então, assim, tem que se observar a realidade. A previsibilidade da burocracia que ela proporciona, ela é boa, porque, como eu falei em algum momento, as pessoas entram e saem, as instituições, elas, né, as organizações, Precisa elas continuar. continuam. E elas continuam porque elas vão criar o que a gente chama de memória organizacional, elas vão desenvolver aprendizagem organizacional. Por isso que né, a formalização de alguns processos, de alguns conhecimentos, de alguns manuais, enfim, eles são necessários. Porque assim como a pandemia, daqui a pouco alguma coisa muito mirabolante também acontece dentro de uma organização, né? Às vezes uma pessoa sai de férias e causa o caos, não é? Aí tu Isso tem que, aí. para quem que eu vou recorrer? Eu não posso ficar ligando para a pessoa de férias para saber. Então eu vou lá, pego o registro, eu pego as memórias, né, de tudo isso, para que a gente consiga continuar no rumo certo. Então, a documentação é importante, né? As regras são importantes, a ordem, a racionalização é importante. A gente não pode desprezar os aspectos da teoria da burocracia, mas, ao mesmo tempo, a flexibilização é extremamente importante, né? É que a questão é que a burocracia ela não pode se transformar um fim em si mesma. Ela tem que Isso. sempre, né, visar a qual o propósito ao qual ela serve. Né? Então, porque quando a gente vê assim, ah, mas é assim, não é? Vira e mexe assim, mas eu preciso trocar esse celular. Ah, mas eu não posso porque esse celular já tá variado. Mas tu pensa assim, mas meu Deus do céu, depois tu vende para um outro cara que aproveita, enfim, né? Tu pode pensar, porque o que acontece? Os problemas mudam, não é? Eu falei, peguei o celular, eu disse assim, bom, a gente hoje em dia tem um problema de quê? De lixo eletrônico, né? Então as empresas, elas têm que se adaptar a isso. Elas têm que fazer logística reversa, ou elas têm que pensar, ou as pessoas também elas têm que pensar alguma forma de aproveitar isso, não é? Então, enfim, a burocracia é necessária, ela vem para melhorar a vida das pessoas, ela não vem, como eu disse assim, o Weber não sentou numa cadeira e disse, não, haha, agora eu vou Vou atrapalhar a acabar, vida. eu vou atrapalhar a vida de todo mundo. Haja árvore para fazer papel. Não, ele. Primeiro que não era nem o objetivo dele. Como eu falei, ele só quis abstrair. Então a gente entende que a gente obedece. Por quê? Porque existe uma tradição na sociedade, como quando eu falei, né? A gente tem uma estrutura familiar tradicional em que os mais velhos cuidam dos mais novos, e os mais novos, por consequência, eles devem obediência
aos mais velhos, né? A gente obedece por carisma, porque eu falei do professor, aquele professor legal e que inspira, mas também tem aquele professor que a gente não entende nada do que ele está falando, acha que ele também nem ele mesmo entende o que ele está falando, que a gente odeia aquela matéria justamente por causa daquele professor, que, né, uma matéria que às vezes podia ser ótima, maravilhosa, mas a gente acaba odiando aquela matéria por causa disso, né? Assim como tem o chefe que é legal e tem aquele chefe que às vezes a gente tem vontade de chegar e dizer assim, meu senhor, eu te explicar o que tem que ser feito, não é? Mas, e assim como existem as regras, né? Então a gente sempre entra em conflito em qualquer tipo de, né? Porque é uma relação de dominação quando a gente está falando. Então, assim, por mais que eu obedeça, a Maria tivesse que obedecer a avó dela, uma hora ela ia pular o muro para ir numa festa, sabe? Ela não ia comer tudo, ela ia comer a sobremesa sem ter comido o jantar todo, enfim. Ele ia discordar de alguma coisa, ia procurar entender outra, mas por quê? Né? E a vida é assim. E daí isso tudo se entrelaça em tudo que é organização, porque o mundo é de organizações. Não Exato. é? Toda vez que se junta duas, três pessoas com objetivo em comum, a gente está numa organização, não precisa estar numa empresa. Então, na família é assim, né? No trabalho é assim, na escola é assim, na igreja é assim, no clube é assim, né? Vai ser. Acho que a gente já pode dar os encaminhamentos, né? Porque agora é que eu Sim. vi. Faltam pouquíssimos minutos para a gente terminar. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que chegaram atrasados, né? Vai estar lá no YouTube, os outros alunos também. Vocês estão percebendo que a gente está começando a inserir algumas coisas que a gente falaria em aula também, né, Fabiane? É, Acho que é não, importante. burocracia é obrigatório. Para qualquer administrador é obrigatório. Então, assim, acho que vocês vão ver a burocracia daqui para frente com outros olhos. Olhar. Assim eu espero, é assim como a Maria que ela viveu, assim, olha, quer dizer que não é só excesso de papelada, não é só hierarquia, não é, é uma coisa que a gente acaba fazendo na vida também, né? Isso Porque a aí. gente se planeja, a gente coloca meta, né? Eu digo, adoro o exemplo do Tem regime, que ter não é? aquela flexibilidade, né? Aham, mas a gente pega, a gente faz a Então, eu queria dieta, mandar um beijo mas para a todo gente sai no mundo. final de semana. Desculpa, Ana. Não, eu queria mandar um beijo só para o pessoal, falar sobre a próxima live, que vai ser com a professora Amanda, Fabiane. Vai ser com a Então tá. professora Amanda e com a Gabriela Veras, uma convidada especial. Ela é presidente do Sempre Criança e ela vai falar sobre administração e o terceiro setor. Não é interessante? Super interessante. Eu me interessei muito por essa live. Eu ia até dizer, se a Amanda, é a pessoa, né? A modéstia. Eu ia dizer, se a Amanda não, de repente, não conseguisse. Eu já trabalhei numa ONG também, e é super legal, pessoal. Quem se interessa em terceiro setor, eu acho muito importante assistir a live, porque o terceiro setor ele tem especificidades muito diferentes do que a gente, né, ver das grandes empresas, né, das empresas que a gente costumeiramente estuda. Então, é desde a contratação, do propósito, que eu digo assim, ninguém enriquece com o terceiro setor, todo mundo fica porque acredita na causa. Então, assim, é muito... Conhecer, Oi? conhecer, é importante conhecer e administrar o bem. Com certeza. Então, pessoal, boa noite a Beijo, todos. boa Espero que noite. tenham gostado da Vai. live, tenham visto. Espero que o nosso entusiasmo assim tenha empolgado vocês. Agora você sai assim com outros olhos sobre burocracia. Vê assim, agora eu quero. Vou ir fazer Obrigada, o Fabiana. organograma aqui de casa. Obrigada por me acompanhar nessa empreitada, tá bom? Foi super leve. Um beijo a todos, prazer, fiquem bem, se Tchau, cuidem. pessoal.